bem-vindo ao canal do Afinando o Cérebro. E hoje um encontro muito, mas muito especial. Não é mesmo, Ingrid? Sim, hoje nós temos duas convidadas que têm uma experiência que certamente vai inspirar muitas pessoas, sejam terapeutas, sejam pessoas que tenham filhos, pais, ou que elas mesmas pensem ali, será que eu tenho alguma dificuldade com o processamento auditivo? Vamos entender o que aconteceu, como foi a história de duas pessoas que passaram por um processo de terapia fonoaudiológica com muito sucesso. Então, nós vamos receber... Então, olha, você já sabe que esse nosso encontro aqui é para você chamar mais gente para estar aqui, para você salvar e compartilhar. Então, ó, fica atento que esse encontro é muito importante. Com certeza. E nós vamos receber, então, essas duas pessoas muito queridas e muito especiais. E eu vou chamar primeiro aqui ela é fisioterapeuta. Aliás, de paciente, eu acabei virando paciente dela, porque ela é uma excelente fisioterapeuta, especialista em roughing há 25 anos. O nome dela é Márcia Sintra. Olá, Márcia. Oi, tudo bem com vocês? Tudo bom? Bem-vinda, Márcia. E vamos receber também uma administradora, empresária, professora de práticas restaurativas, a querida Kalinka Diniz. Olá, oi, Kalinka, tudo bom? Bem-vinda. Obrigada. Kalinka, obrigada. Desculpa, gente. Kalinka. Muito obrigada, não tem problema. Kalinka. Márcia, sejam muito bem-vindas. E para começar a nossa rodada, gostaria que vocês contassem para a gente o que fez vocês procurarem um atendimento fonoaudiológico. Contem essa história para a gente, por favor. Posso começar? Por favor. Eu acabei indo para fono por um acaso. Eu fui fumante durante muitos anos. E depois que parei de fumar, fui correr atrás do prejuízo. Minha filha é cantora e ela fazia fono num grupo que existe em São Paulo, foi onde eu conheci a Ingrid, e nós fazíamos a fono juntas. Já que a gente ia fazer, fazíamos juntas, nós duas num horário junto. Nesse momento, por conta disso, a nossa fono dava um exercício para mim, e eu repetia, um exercício para minha filha, ela repetia. O que a gente começou a perceber durante o trabalho é que quando minha filha fazia o exercício dela, eu já tinha esquecido o meu. E quando eu tinha que repetir, eu já não sabia o quê. Então, eu falava, faz de novo o que eu preciso fazer. Então, começou a isso ser muito recorrente. E alguns sons eu não identificava. Não é que eu não possa escutar grave ou agudo, mas eu tinha dificuldade de identificar. Daí, o que a gente imaginou é que talvez eu tivesse alguma coisa e eu fui convidada a fazer um teste. E nesse teste, eu fiquei muito espantada, porque durante 1 hora, com muitos sons na minha cabeça, eu dormi durante o teste. E daí eu comecei a perceber o que acontecia comigo. Quando eu tinha muitos sons, eu tinha 2 maneiras de reagir. Eu ou dormia não, apagava, né? Eu saía, como se a alma saísse de mim, eu ficava ali, mas saía do lugar, ou eu ficava extremamente irritada. Então, eu que tinha um carimbo de irritada, eu percebi que talvez a minha irritação viesse um pouco disso. E assim eu fui parar nesse tipo de trabalho. Eu até vou contar que quando a doutora Glaucia, que foi a fono que identificou que poderia ter alguma coisa auditiva, me passou o caso da Márcia, ela falou assim, olha, Ingrid, ela é uma mulher muito inteligente, mas ela tem essa dificuldade de fazer o exercício no formato que a gente passa para ela. E, de fato, na avaliação do processamento auditivo central, para quem é fonoaudiólogo, já descobriu que a dificuldade da Márcia era bastante importante no teste de percepção de padrão de frequência. É bem importante. E era algo que trazia uma série de comportamentos
que eram até vistos como irritadiços, mas que, na verdade, era uma defesa do organismo dela em relação a uma dificuldade em processar essas informações, não é mesmo, Márcia? Isso, isso. Eu falava que ou eu dormia ou eu mordia alguém. Isso. E a Kalinka? Eu comecei a me dar conta que tudo que eu ia ouvir, eu levava a orelha. Então, vira e mexe. Foi assim que o primeiro start, né? A primeira coisa que me chamou a atenção. E aí fui na otorrino, porque eu falei, tô com problema de audição, né? Apesar de já ter um filho com falha no processamento, que também passou com Diana, que também é paciente de Diana, não tinha chegado no meu sistema, né? Que poderia ser isso. Então eu só levava a orelha. E a otorrino me fez audiometria e não tinha nada, e segui para o PAC. Eu não consegui terminar o PAC no mesmo dia. Eu tive que voltar numa outra sessão para poder terminar. Eu chorava e aquilo para mim foi um estresse imenso, mas imenso, imenso, imenso. Fazer esse exame para mim foi muito impactante. E quando eu peguei o resultado e que aí vi a falha de processamento, na hora eu liguei para a Diana, em função do meu filho, eu já a conhecia, e falei, Diana, como isso? Né? O que está acontecendo? Aí a gente começou o tratamento. E uma coisa que me chamou muita atenção é que quando eu fui falar com meu marido, ele falou, imagina que você tem isso. Você dá conta de tanta coisa. Tem um escritório, são muitas pessoas lá, 30 funcionários, mais a casa, 3 filhos. Você fez faculdade. Como que você tem isso? E a minha resposta para ele foi que eu sabia que custo que eu dava conta de tudo isso. Era extremamente penoso. Por várias vezes eu também passei por essa situação que Márcia mencionou, de desligar. E teve, inclusive, não sei se eu vou me adiantar na nossa conversa, mas uma coisa que foi muito impactante nesse ponto foi quando, em uma prática, eu falei, Diana, parece que o som está me afogando. A sensação que eu tinha de desespero era me afogar no meio daquele barulho. Então, era extremamente estressante. E daí, óbvio, que a irritabilidade e dar conta, né, de mais processos de estudo e de vida era muito complicado. Muito complicado. E no caso da Kalinka, ela tinha duas áreas que eram bem importantes de alteração do processamento auditivo dela, que era justamente figura fundo, e aí ela, depois que ela, né, foi percebendo que ela tinha essa dificuldade, ela começou a associar com as situações de reunião, né, do escritório, e a questão também da ordenação temporal, né, de perceber as nuances da comunicação. E vocês, deixa eu já pegar o gancho aí da próxima pergunta, assim, vocês já sabiam o que era o processamento auditivo central antes de fazer o exame, antes de entrar em contato com esse diagnóstico, e tinham uma ideia do que era isso? Vou seguir a linha e vou começar, tá? Eu não tinha nem ideia do que era, apesar de ser minha área de trabalho, que fisioterapia conhece um tantinho de fono, mas eu não imaginava a abrangência que tinha a fonoaudiologia, mas não tinha ideia. E uma coisa interessante, também vou eu talvez me adiantar, é que eu fui, na verdade, entre outras coisas, eu não percebi que eu tinha alguma coisa, porque eu fui na vida arrumando estratégias sabe, de memória, que daí eu descobri que eu não tinha tanta. Então, eu fui para um trabalho onde a memória é palpável. Então, eu nunca tive problema no colégio, nunca tive problema em nada, porque eu fui caminhando para a memória palpável. Quando eu era garota, meu irmão, que tem 1 ano a mais do que eu, me ajudava a estudar discutindo as matérias comigo. Então, eu nunca tive problema, eu nunca tive ideia que eu poderia ter alguma coisa que falhava em mim, assim, falhava é feio, né? Mas falhava. Porque eu arrumei uma série de estratégias. E a partir de saber que isso existe, é que eu entendi o que estava acontecendo comigo de verdade. E parei de me culpar, sabe? É isso que a Márcia traz, assim, de, poxa, eu não sabia, porque desde pequena, né, a pessoa nasce com essa
característica de processamento da informação, e aí parece que é normal e ela vai se virando. Assim como a Kalinka nunca podia imaginar que fosse possível ser diferente do jeito que ela fazia, das estratégias que ela tinha. E, assim, essa frase que ela nos traz, né? Eu é que sei a que custo eu consigo dar conta do recado, né? A Márcia, ela poderia até achar que é normal fazer esse monte de estratégias, sendo que poderia ser mais fácil. Só que, como a pessoa não tem um padrão de comparação, né? Porque ela sempre processou os sons dessa maneira, fica aquela coisa de, esse é o meu jeito, mas às vezes o meu jeito pode melhorar, assim como a gente pode enxergar melhor quando coloca os óculos, né? Muito bom. Bom, dando prosseguimento aqui a nosso papo. Eu acho que é a Kalinka que vai comentar agora, né? Se ela tinha uma ideia disso. Eu tive contato com a falha no processamento auditivo pelo meu filho, mas como eu sou separada do pai dele, veio a primeira conexão de, é problema do pai, né? Então, porque se é genético, não é meu problema, né? Então, apesar de ter todo esse contexto, eu nunca imaginei que isso pudesse, que isso que era o que acontecia comigo, que essas coisas do cotidiano eram tão impactadas com relação à audição, porque audição, escuta, tá tudo certo, né? E tantas coisas, muitas vezes, como a Diana bem lembrou das reuniões, era muito difícil. Se o cliente estava conversando comigo e a outra pessoa conversava em paralelo, eu já perdia completamente o lugar onde eu estava. Eu me dava um senso de me dava uma desorientação física mesmo. Então, eu imagino, e nunca passou pela minha cabeça que isso pudesse ser alguma coisa de processamento. Jamais. As leituras também estavam bem complicadas, eu tinha parado de ler. E estudar é uma coisa que eu gosto de fazer e não conseguia mais. Então, mas nunca imaginei que isso pudesse ser de processamento, jamais. E eu acho que assim, quando a gente tem essa sensação como a da Kalinka, a da Márcia, né? O ruído está incomodando, né? A outra pessoa está falando, é natural a gente culpar, né, o outro, por exemplo, mas como que eles estão tendo uma conversa paralela aqui no meio da reunião, né? Como que eles estão, né? Que falta de respeito, né? A gente não consegue entender que a nossa dificuldade é que está gerando aquele estresse. Então, né, o estresse está ali né, e parece que é um estresse vindo de fora e não interno, né? Não é um estresse gerado pela falta de habilidade em lidar com aquela situação. Verdade. E aí, pensando que vocês aí começaram a fazer terapia, contem para a gente como foi essa experiência com a terapia e também se vocês faziam algum treino em casa, como foi? Conta para a gente como é que foi esse processo para cada uma de vocês. Quando eu comecei a terapia, primeiro eu achei tudo muito rápido, eu achei o resultado muito rápido. Em muito poucas sessões eu já conseguia muito mais tranquilidade onde eu estava em grupo, em lugares onde muita gente falava, foi relativamente rápido. No começo, alguns exercícios que eu acho que são os que eu tenho mais dificuldade, eu ficava muito irritada, e daí eu tentava dar uma negociada, tentava não fazer, falava, não, vamos passar para o próximo. Então, mas você tem que insistir. Mas, na verdade, é muito lúdico. Para mim, foi muito, muito gostoso de fazer, muito lúdico, realmente, e muito rápido. Eu gostei bastante. Eu achei que todo esse processo de mudança deve ter sido em 3 meses. E mudou efetivamente como eu recebo o som. Não, e você foi uma paciente muito dedicada. Apesar de tentar fugir dos exercícios mais difíceis, você fez o que tinha que fazer. Então, isso ajuda muito, né? Kalinka, e para você? Essa parte do lúdico foi o que me surpreendeu. E, na verdade, é o que me conectou muito, 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 muito com a terapia em si. Porque não é bem diferente daquele teste que a gente faz, né?
que é estressante naquele lugar fechado e aqueles sons. Não, a gente ainda consegue, eu consigo perceber o desenvolvimento de outras habilidades, né, que rodeiam tudo isso, criatividade, tudo isso, em função de ser um método muito lúdico, né? Os jogos serem muito prazerosos de fazer. E a gente acaba meio que brincando mesmo, né? E se descobrindo. Então, eu achei, assim, isso facilitou muito o processo. Eu tinha uma rotina de fazer todos os dias os exercícios, fechei um horário de almoço na minha agenda, eu aproveitava, parava para almoçar e já fazia os exercícios que tinha. Então, isso também ajudou muito. O universo conspirou, eu fraturei a costela, então passei 45 dias na cama, o que a Diana adorou, ela vibrou, né? Eu falava, nossa, desculpa, mas vou ser sincera, eu estou amando que você está paradinha aí, né? E o problema só é que eu não podia fazer ela dar risada, porque a gente fazia o treinamento, né? A terapia online. E aí, às vezes, eu brincava de alguma coisa e ela começava a rir, começava a sentir dor. Eu falava, não, tá bom, eu não vou mais ser engraçadinha, eu vou ser séria agora. E ela paradinha lá, o que ela tinha para fazer? O afinando o cérebro. Foi Claro, o companheiro dela. Olha. Exato, o universo sempre conspira, né? Então, isso também, essa disponibilidade de tempo que eu pude ter facilitou bastante. E acredito também que a forma como essa terapia é colocada, como esse lúdico é colocado, né? É inserido ali no meio do nosso dia a dia e ver que em algumas tem um joguinho muito interessante da sorveteria que ficou muito claro para mim, porque são coisas que acontecem, né? Então, quando você tem que pedir, quando você tem que fazer, quando você tem que memorizar e depois reproduzir, e são coisas que no dia a dia a gente não percebe que está ali ligado, né? E que dá para melhorar, que não precisa ficar assim, que não é para ficar assim, né? Dá para a gente ter uma qualidade de vida maior e melhor. Agora a gente precisa contar também do caçado ao tesouro. Que assim como a Márcia né? Como a Márcia falou que tinha jogo que ela fugia, a Kalinka não fugia, mas... Não é que eu fugia, é que eu me afogava. E esse eu adorava. Para quem não conhece o Caçado ao Tesouro, só para quem está ouvindo e não conhece o Caçado ao Tesouro, é um jogo onde você tem fala competitiva e você tem que identificar frases que são faladas e aí tem desenhos correspondentes às frases. Só que vai acontecendo uma coisa, esse som vai ficando cada vez mais distante. Então, quando a Kalinka fala que ela se sentia afogada, é porque os outros sons competitivos iam inundando, afogando o som principal. Então, faz muito sentido, né, essa analogia dela, pensando que nós temos, né, o nosso cérebro tem que ter uma habilidade que é de identificar qual é o som que me interessa para ele dar menos prioridade aos outros. E quando isso não acontece, dá essa sensação de afogamento, que é afogamento auditivo que a Kalinka coloca aí de uma maneira tão real. Era bastante real mesmo. Não tenho dúvida da realidade dele. Não, e a Márcia, eu também lembro da Márcia, né? Os sons que são diferentes, ela fala assim, mas não é possível que tenha uma diferença aqui. E depois o que acontece? Essa diferença vai aparecendo, não é mesmo? Vai ficando cada vez mais fácil, né? Uhum. E o que foi assim decisivo para eu mudar a chave, conseguir fazer o caçada depois, e hoje eu também gosto de fazer, até porque hoje já virou para mim uma coisa de conquista, né? Mas é que eu falei isso para a Diana, eu falei, Diana, a sensação que eu tenho é que eu estou me afogando. Ela falou, Kalinka, isso está fora de você, não está dentro. Então, essa intervenção cirúrgica dela me trouxe para uma realidade que naquele momento eu não tinha. Não dava para eu sentir que aquilo era só som. O sistema não entendia aquilo como só som. Então, essa intervenção dela, Kalinka, isso está fora de você. Parece bobo, é tão óbvio, né, na verdade, e naquele momento não era, assim como não era na reunião, que eu que não tinha habilidade de distinguir, de separar, assim como não era na leitura, assim como não era em tantas outras coisas, em memória,
né? Nessa diferença de som também. Então, tudo isso não é claro, não era claro para mim dentro do meu dia a dia. Mas, na verdade, posso fazer um comentário? O óbvio é para quem está vindo de fora, porque como a gente não tem referência, a gente fica mergulhado mesmo nisso que a gente já está sentindo, né? Por isso que é tão importante, eu acho, que o que aconteceu com você e o que aconteceu comigo, que é por acaso, a gente descobriu que poderia ter alguma coisa. E daí você descobre que, olha, é a chave do sucesso, né? E é isso que vocês estão fazendo, é isso que vocês estão ajudando aqui, né? Muitas pessoas descobrirem que aquilo que eles acham que é natural na vida deles e que é assim mesmo, né? Não tem o que fazer. Eu sou assim, né? Isso, né? Ou o ambiente é assim, ou as pessoas é que não respeitam a hora de falar, ou sou eu que sou irritadiça, ou eles me enxergam como irritadiça, então eu sou assim mesmo, né? Tudo isso pode ser transformado, pode ser modificado, né? E assim, a gente pergunta, né? O Afinando o Cérebro foi uma ferramenta que fez sentido para vocês? Né? Porque, olha, no Afinando o Cérebro a gente tem no jogo supermercado, restaurante, a sorveteria, que a Karinka falou, né? O caçado ao tesouro, avião. Né? A gente tem, sei lá, gotas, pauta musical, né? Esse ambiente, né? De sonoro ali controlado, sendo lúdico, fez sentido para o treinamento de vocês, para a terapia de vocês? Para mim, profundamente. Eu não fui uma pessoa tão disciplinada em casa, por exemplo, ou por falta de tempo, ou porque não fui mesmo. Mas eu acho que uma das grandes diferenças é que me deu muita curiosidade, porque eu via que a cada momento que eu fazia um exercício direitinho, eu conseguia, na verdade, decupar, soltar a teia, soltar uma coisa da outra e começar a ver que existia uma diferença. Então, foi tão curioso para mim que isso fez muita diferença, mas muita diferença. Realmente, hoje eu sou uma observadora do outro, sabe? Nesse quesito, quando a pessoa fica muito irritada. E é muito legal, porque quanto tempo faz que a gente começou a trabalhar, Ingrid? Faz tempo, né? Faz tempo, faz uns 5 anos. Então, e na verdade, não volta para trás, você não readquire, você não vira aquela pessoa que era no passado. Diferente, apesar de que a gente precisa do exercício para melhorar cada vez mais, já não é mais a mesma coisa. Eu já sou uma pessoa que escuta diferente, que processa diferente, que recebe o som de um outro jeito. É muito, muito, muito bom. Fez muita diferença para mim. Para mim também fez muita diferença no contexto de vida, na comunicação com as pessoas, de como eu recebo as informações que chegam para mim, de como eu percebo o outro e de como eu me percebo, tanto que isso foi uma pergunta que eu fiz para a Diana esses dias. Eu falei, Diana, uma vez melhoradas as habilidades, né, desenvolvidas essas habilidades, elas tem como regredir, não regredir de novo, mas tipo, como que é, né, a manutenção desse sistema depois. E é de verdade, porque eu percebo os dias que eu não estou tão bem, e daí a gente ainda fez a analogia de que a vida não é linear, de que o sistema não é linear. Então, assim, hoje eu consigo perceber os dias que eu preciso de uma maior atenção, os dias que eu preciso de mais descanso, porque às vezes eu estou cansada, então o fato de eu fazer o descanso volta a habilidade, né? Mas melhora a qualidade de processamento, coisas que antes eu não tinha essa visão, né? Então, assim, poder trabalhar. E outra, né? O que eu acho muito importante, a hora que dá, como dá, do jeito que dá. Então, você vai lá, é no seu momento, na hora que dá para você, né? E essa parte lúdica, para mim, foi fantástica, porque não é maçante, não é... A gente meio que volta no tempo de ser criança mesmo, sabe? De essa magia mesmo da criatividade, da leveza. É isso. Essa parte lúdica traz leveza para um processo que, por si só, às vezes, para mim, no meu caso, era extremamente pesado, né? A falta das habilidades me trazia muito peso. E eu acho que é essa a diferença do Afinando. Ele traz essa leveza do lúdico
para o dia a dia, para o cotidiano e para aquele momento de disciplina na terapia que precisa ter, né? E a plataforma está lá disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana, né? Exato. Então, né, essa oportunidade de você fazer no seu tempo, ela é bem importante, né? Bem interessante. E a gente outra, está né? sempre também... Oi, perdão. Imagina, é que às vezes a gente está correndo e às vezes você encaixa, está esperando uma consulta médica, está esperando alguma coisa, quer dizer, em qualquer lugar dá para você fazer, né? Então, é muito bom em função disso mesmo. E aí, quando você vai fazendo os jogos, né, você percebe a evolução no próprio jogo, porque você tinha dificuldade e começa a conseguir fazer algo que você não conseguia fazer antes, né? Isso é muito, muito gostoso, porque você percebe concretamente a sua evolução, né? E o Afinando o Cérebro tem os gráficos, tem as medalhinhas que você vai ganhando. Agora, na vida real, no dia a dia, além de você perceber que você começa a conseguir fazer jogos afinando com mais facilidade do que você conseguia, como que vocês começaram a perceber? Opa, tem alguma coisa melhorando aqui. A Márcia falou, olha, foi rápido. Porque quando a gente pensa, a Márcia tinha uma única habilidade que estava bem prejudicada. Então, a gente atacou todas as fichas na habilidade que era a habilidade mais difícil para ela. Aí a Kalinka contou para a gente que tem mais habilidades, ou seja, é um processo que requer uma estimulação de mais áreas, de mais habilidades, consequentemente, a gente precisa de um tempo maior. Mas como é que vocês começaram a perceber no dia a dia essa melhora, esse impacto positivo? Eu percebi essa diminuição de irritabilidade muito grande, muito rápido, na verdade. E não só da irritabilidade, como eu parei de desligar. Hoje, eu não desligo em hora nenhuma. Hoje, só na hora de dormir. Mas o resto do tempo, se alguma coisa está excessiva, eu sei o que está excessivo. E eu sei fazer alguma coisa com isso. Então, não quero isso, saio daqui, qualquer coisa. Mas não é uma coisa que me invade mais. Eu consigo separar o que é meu, o que é de fora de mim. Perfeito. Tem uma coisa que eu lembro que foi muito marcante, né, nesse processo, Márcia, que você gostaria muito de ir para a Índia, mas você tinha receio do sotaque do inglês, do indiano e tal, e aí a gente fez um treino e você conseguiu ir à Índia e compreender mesmo o sotaque dos indianos. Conta isso para a gente. Então, na verdade, vou até contar mais alguma coisa que isso também vai ajudar quem está escutando. O meu trabalho vem dos Estados Unidos, vem de uma norte-americana. Então, tudo que é escrito, muitos professores, é em inglês o tempo todo. E eu tenho muita dificuldade, sempre tive, ouvindo muito inglês. Mas dá para ler, dá para pegar, mas mesmo assim não dá para falar. E daí eu fui sacar e saber pela Ingrid que uma parte disso, ou a grande parte disso, é de processamento auditivo. Isso também, para mim, foi muito importante saber. Quer dizer, eu passo a não ser a incapaz da língua estrangeira, mas eu passo a ser uma pessoa que precisa de algum tipo de treino para ter mais facilidade. Então, qual era o meu medo? Apesar de eu receber o inglês e entender, o inglês do indiano é muito diferente. O sotaque carrega muito. Então, eu já com uma dificuldade com a língua estrangeira, ainda com um sotaque indiano, ia ser imenso. E eu fiz, então, um treino com sotaques indianos, com sotaque falando em inglês. E cheguei lá, foi muito legal, foi muito interessante, porque eram várias línguas. Eu estava fazendo um treinamento na Índia, então a gente escutava ao mesmo tempo o hindi, o inglês do indiano, a gente escutava francês, espanhol e português. Isto é, porque a sala do lado não tinha isolamento. Então, eu escutava tudo isso ao mesmo tempo. Gente, foi um máximo, porque seria muito fácil eu não ter ficado lá, eu ter saído de mim, ficado fisicamente só, e não ter aproveitado nada. Eu aproveitei absolutamente tudo, porque eu conseguia deixar a fala dos outros e só captar a fala de quem eu precisava, mesmo com sotaque.
dava para pegar. Foi bem legal, foi bem importante. Bacana. E aí isso reforça a relação que existe do processamento do hemisfério direito, né, daquele teste que você fez da percepção de padrão de frequência, e não apenas as questões da prosódia da fala, mas também da percepção de idiomas estrangeiros, que te ajudou, inclusive, a manter o foco e diminuir aquela sensação de sono. Perfeito, foi muito bom. Inesquecível esse seu relato. Não é? Kalinka. O dia que a primeira vez foi numa reunião, a primeira vez, quando o cliente começou a falar ali e eu estava aqui e passou. Naquele momento eu não percebi. A hora que terminou a reunião, eu falei, uau, aconteceu isso e foi tranquilo. Não mexeu internamente aqui, eu consegui, né? Não me desorientei, porque a sensação de desorientamento é muito ruim. E passou, e eu falei, puxa, ainda compartilhei com a Diana, porque quando você começa a ver no seu dia a dia essa terapia funcionando, né? Acho que é isso, acho que é bem isso, funcionando, é muito diferente, é muito diferente. E teve um episódio também com o meu filho, que ele virou para mim e falou assim, por que todas as vezes que eu estou afirmando, você me responde como se eu estivesse perguntando? Então, assim, ficou muito claro para mim a minha dificuldade e como isso impacta, né? Não é só... impacta na comunicação e na relação com o outro, né? Porque existe aí uma... Não é falha na comunicação, mas existe lugar diferente, né? Quando você concorda e quando você pergunta, quando você... Então, isso também foi muito importante para mim, muito importante. Bom, se a gente fosse pensar aí, né, a Márcia e a Kalinka antes desse processo terapêutico e hoje, né? O que mudou? Vocês olhando para vocês nesse momento aí de passado, né? O que mudou na vida de vocês? Eu passei a sentir como se eu não fosse mais incapacitada, porque eu não sabia que eu sentia isso, mas a língua estrangeira, a irritação no burburinho, eu me sentia meio incapacitada mesmo, como se eu tivesse menos capacidade. Então, eu falei para a Ingrid, eu me sinto menos burra, sabe? Porque parecia que eu tinha sabe, um lugar de burrice dentro de mim, e tudo bem, né? Mas eu sinto que eu ganhei um degrau na evolução da cabeça, da inteligência. O ano passado, eu acho que fazia mais ou menos uns 30 anos que eu não lia um livro. O ano passado eu li 9. Livros técnicos, pesados, né, Diana? Bastante técnico, bastante pesado. Estudei muito e é como se me desse a possibilidade de continuar evoluindo. Poder voltar a estudar com prazer assuntos que me despertam interesse extremo, que me são importantes. De um lugar de segurança e não de obrigação. Fez muita diferença na minha vida. Muita diferença na minha vida. Muita diferença. E essa diferença, né, Davi, vocês trazem aqui e que a gente consegue sentir, né, que a gente se sente emocionada ao ouvir o depoimento de vocês, aquela criança que hoje está em atendimento ou que a gente consegue identificar precocemente, vai chegar um adulto que já trabalhou essas dificuldades e tem mais possibilidades. O adulto que se identifica tem a possibilidade de mudar a maneira que se relaciona com o mundo ou que percebe o mundo. E aí eu lembro da frase do Albert Einstein que diz: aquela mente que se expande não volta ao seu tamanho original. E foi bem aquilo que vocês trouxeram, né? Uma forma diferente de perceber as pessoas, a comunicação, o mundo, e que não tem caminho de volta
vocês abriram uma nova possibilidade de percepção e, com isso, a vida ganha aí outros aspectos, outras possibilidades. Então, pensando nisso, pensando nas pessoas que estão nos ouvindo, sejam terapeutas ou sejam potenciais pacientes ou pessoas que conhecem alguém, pode encaminhar esse vídeo para essa pessoa ver que ela não está sozinha, que é possível mudar essa história. O que vocês trazem, talvez o que vocês diriam para essas pessoas que têm um transtorno de processamento auditivo e não sabem ainda, não têm certeza? Vale a pena investir? O que vocês diriam para essas pessoas? Eu acho que, para mim, foi um divisor de águas. Eu tenho muita gratidão por esse trabalho, você sabe disso, eu tenho muita gratidão por você ter me ajudado tanto. Eu compartilho com a Kalinka, não sei falar o nome dela. Eu compartilho da emoção que eu vi ela ter agora, é muito comovente de saber, por exemplo, que eu posso, e eu tenho 62 anos, isso quer dizer, eu fiz isso com 57. Em qualquer idade, em qualquer hora você muda, você pode ganhar. Eu ganhei uma tranquilidade, isso é muito interessante, eu ganhei uma tranquilidade, foi mais alguma coisa na minha vida que me trouxe calma. Você pode mudar, e é uma coisa muito particular, é uma coisa que você não perde, é como conhecer, é um conhecimento, né? Como qualquer outro conhecimento, você não perde isso mais. Você ganha alguma coisa, você ganha um poder pessoal íntimo, sabe? São coisas que são suas, ninguém tira de você. E você se sente menos diferente, vamos dizer assim. Eu me senti um pouco diferente em aspectos dentro dessas coisas que eu não sabia, que eu não conseguia fazer por não ter o processamento auditivo bonitinho. E acho uma coisa muito importante da gente estar falando aqui, porque eu, na minha geração, a minha mãe, por exemplo, meus pais não sabiam nada sobre isso. Quem puder e quem tiver, fora os adultos, mas levar suas crianças para avaliar, vão ser crianças diferentes, vão ser crianças com mais tranquilidade dentro de si, sabe? Um poder que é um outro tipo de poder. Lindo, isso mesmo. Eu diria para que as pessoas não se acostumem com aquilo que não está bom. Independente da fase de idade, independente, não se acostume com o que não está bom. Eu tenho 46 anos e é como se eu voltasse, acho que uns 20. Com as possibilidades que essas habilidades me trouxeram. Então, quando eu olho hoje para a minha idade, esse mês eu faço 46 anos, e eu imagino que eu tenho mais 40 para viver, eu teria mais 40 em desabilidade, e hoje eu tenho mais 40 com múltiplas possibilidades. Então, a gente não pode se acostumar e achar que é a idade, tá tudo bem, é assim mesmo, né? Agora, que nem o pessoal ainda fala, né, as mulheres principalmente, depois dos 40 é só ladeira abaixo. A minha está sendo assim, graças a Deus. Graças a Deus, e essa inquietude de continuar, né? E eu acho que daí o universo conspira. Quando você se coloca nessa posição, o universo conspira. E daí a gente acha pessoas assim muito queridas, muito maravilhosas, que vão acompanhando a gente e trazendo essas possibilidades, né? Então, assim, não se acostume com o que não está legal. Vai atrás, porque tem o que fazer. Sempre tem. Muito bem, maravilhoso. Eu tenho certeza que a transformação que vocês vão gerar a partir da fala de vocês na vida de adultos, na vida de crianças, vai ser realmente impactante, porque os pais ouvirem, né, o relato de vocês, né, tão bem organizado assim, faz com que eles entendam o processo que muitas crianças estão passando. Professores podem entender o processo que seus alunos estão passando, né, e o próprio adulto vê que tem, né, possibilidades, que tem caminhos, e de uma forma como a Kalinka falou, né, como a Márcia trouxe, de uma forma leve, lúdica e realmente efetiva, né? E é por isso que a gente se sente, né, Ingrid, tão feliz e tão grata, né, por
passarem pessoas como vocês na nossa vida e por a gente ter tido a oportunidade de construir essa ferramenta que pode servir a tantas pessoas para trilhar esse caminho, né? Que o Afinando o Cérebro seja, né, esse ponto de luz, né, na vida de tantas pessoas, que possa, né, transformar tanto a vida. E a gente se sente imensamente grata pela fala de vocês. Vocês não têm noção de quanto vai ser importante. E para quem está ouvindo, né, que possa compartilhar essa fala para que mais pessoas tenham acesso a tudo isso, essa transformação linda que vocês se permitiram também. Isso também é um valor de vocês, né? Duas guerreiras que se permitiram, independentemente da idade, descobrir-se e descobrir o seu potencial. É isso que a gente vê em vocês, né, descobrindo a maravilha de ser humano que vocês são, né, ainda com mais possibilidades. Então, só agradecimento. Poder viver a vida em toda a sua plenitude. E quando a gente pensa em processamento auditivo, ele passa pelo sistema límbico, que é quem gerencia nossas emoções. Então, o que vocês falaram nos tocou, passou pelo nosso sistema límbico, e tudo aquilo que a gente ouve, e a Márcia testemunha também do quanto isso pode ser ruim, né? A Kalinka também, o quanto a gente pode se sentir afogado por sons que o nosso sistema límbico não consegue processar. Então, a gente só pode agradecer com todo o coração esse gesto genuíno de generosidade que vocês tiveram ao compartilhar a história de vocês, as emoções e o sucesso que a gente espera que todo ser humano possa ter acesso, que é desenvolver a sua possibilidade com toda a integralidade. Muito obrigada. E muito obrigada a vocês que estão aqui conosco. Beijo. Beijo para vocês. Imagina se esse nosso encontro não é para curtir, compartilhar e deixar salvo aí no coração de vocês. Tchau, tchau, minha gente. E a gente se vê na próxima semana.